Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem importante na administração pública aqui no Brasil, a improbidade administrativa. Vamos usar como base a Lei 8429, de 92, mas olhando bastante para as mudanças recentes, né? Principalmente da Lei 14.230, de 2021. A fonte é um material de legislação e ética. A ideia é tirar umas dúvidas comuns, sabe? O que pode, o que não pode ser improbidade hoje em dia. Tipo um bate-papo de perguntas e respostas. Vamos lá. Para começar, o que define mesmo um ato de improbidade administrativa agora? Olha, essencialmente, isso é bem importante depois da reforma de 2021, a improbidade exige intenção. Precisa ter o dolo, a vontade de cometer o ato irregular. Não é mais qualquer erro, sabe? Aquela coisa da culpa já não entra mais para configurar a improbidade. E essa intenção tem que ser para violar deveres básicos, tipo honestidade, imparcialidade e legalidade. A lei organiza isso em 3 grandes grupos, né? Atos que geram enriquecimento ilícito, que está lá no artigo 9º. Depois, atos que causam prejuízo para o dinheiro público, para o erário, no artigo 10º. E, por fim, os atos que atacam os princípios da administração pública, no artigo 11º. E aqui tem um ponto-chave da mudança, viu? Para esses atos contra os princípios do artigo 11, agora a lei exige uma lesividade relevante. Lesividade relevante. O que seria isso na prática? Significa que a violação do princípio tem que ter um impacto real, sabe? Um prejuízo concreto significativo para o interesse público. A justificativa para essa mudança foi tentar evitar punição por irregularidade pequena, formal, sem grande consequência. Mas, claro, tem gente que critica dizendo que pode dificultar punir certos atos, né? Entendi. Então a chave agora é a intenção, o dolo. E para a questão dos princípios, um impacto relevante. E como isso funciona na prática? Poderia dar uns exemplos para a gente visualizar melhor cada tipo? Claro, vamos lá. Para enriquecimento ilícito, artigo 9º. Imagina, assim, um servidor que usa, sei lá, um trator da prefeitura para fazer uma obra na casa dele. É um ganho direto indevido. Bem claro esse. Já no prejuízo ao erário, artigo 10, pensa em deixar um conhecido usar um imóvel público sem pagar nada, sem contrato direitinho, sabe? Isso está no inciso 2º. Ou então direcionar uma licitação para favorecer uma empresa específica, frustrando a competição. Ou liberar verba para uma ONG parceira que não está cumprindo as regras do convênio. Isso está no inciso 20. E nos atos contra princípios, o artigo 11, lembrando da lesividade relevante. Um exemplo seria vazar uma informação sigilosa para ter alguma vantagem pessoal ou para prejudicar alguém. Isso está no inciso 3º. Ou um exemplo clássico que sempre dá o que falar, o nepotismo. Nomear um parente próximo para um cargo de confiança, violando a impessoalidade de forma clara, né? Isso tem um impacto relevante, mas precisa demonstrar objetivamente qual regra foi quebrada e o impacto disso. Nepotismo sempre rende, né? Ok. E se ficar comprovado um ato desses, o que acontece? Quais são as punições? São pesadas. Podem ser bem pesadas, sim. E elas podem ser aplicadas isoladas ou acumuladas. Vai depender da gravidade do que foi feito. A gente divide em tipos. Tem as cíveis, que é devolver todo o dinheiro do dano, perder os bens que foram ganhos ilegalmente e pagar multa. Tem as administrativas. Perder o cargo público, ficar proibido de contratar com o governo ou de receber incentivos fiscais ou de crédito. E tem as políticas, que é a suspensão dos direitos políticos. E um detalhe. Se tiver uma empresa envolvida, a lei manda considerar os efeitos econômicos e sociais das punições, para tentar, na medida do possível, manter a empresa funcionando. Nossa, são consequências bem sérias, em várias áreas. Mas existe um prazo para a administração pública poder ir atrás dessas punições? Tipo, prescreve? Sim, existe. E a lei de 2021 deu uma unificada nisso, o que foi bom. O prazo para entrar com a ação de improbidade agora é de 8 anos. 8 anos? Contados de quando? Contados da data em que o fato aconteceu. Se for uma infração que continua no tempo, tipo um uso indevido que dura meses, aí o prazo só começa a contar do dia em que essa infração parou. E tem uns detalhes, né? Esse prazo de 8 anos pode ficar suspenso, parado por até 180 dias, se tiver rolando um inquérito civil ou um processo administrativo para apurar os fatos. E ele também é interrompido, ou seja, começa a contar do zero de novo em alguns momentos do processo na justiça, como, por exemplo, quando sai a sentença condenando a pessoa. E tem também a chamada prescrição intercorrente,
que é um prazo para que o processo judicial não dure para sempre. Tem um limite de tempo para ele terminar depois que começou. Entendi. 8 anos, então, com essas regras de suspensão e interrupção. Clareou bastante. Agora, uma última dúvida, que acho que muita gente tem. E se a pessoa for absolvida na área criminal, por aquele mesmo fato? Isso barra a ação de improbidade? Boa pergunta. Essa conexão ficou mais clara com a reforma de 2021. A resposta curta é: depende do motivo da absolvição criminal. Se a absolvição no crime confirmada por um tribunal, por uma decisão colegiada, disser que o fato simplesmente não existiu, ou que ficou provado que não foi aquela pessoa que cometeu o fato, aí sim, essa decisão criminal impede que a ação de improbidade vá para frente sobre aquele mesmo fato. É uma forma de evitar decisões totalmente contraditórias entre as justiças, né? Faz todo sentido. Evita julgar 2 vezes a existência do fato ou quem foi o autor. Então, para a gente amarrar tudo, improbidade hoje exige intenção, o dolo. Se encaixa naquelas 3 categorias: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação de princípios, mas essa última com impacto relevante. As punições são sérias, têm o prazo de 8 anos para agir e uma absolvição criminal específica por inexistência do fato ou negativa de autoria pode sim impedir a ação de improbidade. Exatamente. Fez um ótimo resumo. E acho que fica uma reflexão final, Considerando toda essa mudança na lei e a própria ideia de ética na administração pública que o material menciona, o desafio é como fazer para que a gestão pública vá além de só cumprir a lei no papel. Como incorporar de verdade o espírito da honestidade, da probidade, do foco no que é melhor para todos no dia a dia. Como garantir essa conformidade na prática, não só pelo medo de ser punido, mas por princípio mesmo. É algo para a gente continuar pensando e buscando melhorar sempre,